A terraformação de planetas variados, ou seja, transformá-la em planetas semelhantes à Terra, é um dos temas preferidos em obras de ficção científica ambientada no espaço. A terraformação às vezes é narrada como parte da história prévia do mundo. Embora não seja retratado diretamente, quando a trama de filmes e livros começa, as pessoas já estão vivendo em Marte e Vênus há muito tempo. Além disso, especialmente em jogos de simulação estratégica, pode haver envolvimento direto na terraformação de planetas distantes, migrando sua civilização ou anexando-os ao seu império. Olá, pessoal! Muitos fãs entusiastas já fizeram várias propostas sobre a terraformação de Marte. Mas será que realmente isso é viável? Além disso, a humanidade poderia realmente colher benefícios práticos com isso? Bem-vindos ao nosso canal! Eu sou o Deluca e, como vocês devem ter percebido, hoje vamos abordar esse assunto. Então, hora de começarmos. Por que Marte? Existem projetos voltados para a terraformação de vários planetas e luas, mas nesse caso vamos focar especialmente no exemplo de Marte. Por quê? Claro, há várias razões importantes para isso. Primeiro, Marte está relativamente próximo da Terra e é acessível com os níveis de tecnologia atuais. Além disso, Marte é o alvo mais adequado para a terraformação devido a parâmetros específicos. Marte não possui uma atmosfera densa que requer remoção, como Vênus, e sua gravidade, embora menor, está suficientemente dentro de uma faixa tolerável, ao contrário de corpos celestes como Titã. E também Marte é o único planeta no Sistema Solar, além da Terra, que possui água no passado geológico e uma atmosfera rica em oxigênio. Recuperar o que já existiu é muito mais fácil do que começar do zero, não é? Portanto, a partir desse ponto, gostaria de discutir os principais problemas enfrentados por Marte. Vale ressaltar que, em comparação com outros corpos celestes do Sistema Solar, a situação em Marte ainda é considerada nível fácil. Primeiramente, Marte não possui um campo magnético. Isso se deve em parte à sua fraca gravidade, o que fez com que Marte só pudesse manter uma atmosfera por no máximo 2 bilhões de anos. Quando a atmosfera escapou para o espaço, a hidrosfera evaporou rapidamente e foi soprada pelo vento solar. Assim como em corpos celestes como Vênus e Titã, que possuem atmosferas mesmo com campos magnéticos extremamente fracos ou inexistentes, mencionar esses exemplos aqui seria inadequado. Vênus tem uma temperatura elevada e ventos solares ativos, mas é capaz de manter sua atmosfera devido ao seu tamanho e massa adequados. Além disso, Titã é um corpo celeste pequeno, mas é extremamente frio, com uma temperatura média de cerca de menos 180 graus Celsius. Por isso, os gases atmosféricos em Titã se tornam mais pesados e têm menos probabilidade de escapar. Por outro lado, Marte é um corpo celeste menor e mais leve em comparação com Titã, mas é muito mais quente. Durante o verão, nas regiões próximas ao Equador, a temperatura pode chegar a cerca de 20 graus Celsius. Com essa temperatura relativamente alta, não é possível reter os gases atmosféricos. Além disso, Marte é extremamente seco, com quase toda a superfície coberta por desertos. A maior parte da água pode estar contida nas geleiras e possivelmente em permafrost, como indicam descobertas recentes. Devido à falta de solo em Marte, mesmo que o problema da atmosfera muito fina, inadequada para a respiração, fosse resolvido, não seria possível o crescimento de plantas terrestres. Embora Marte tenha ocorrência ocasional de chuva e neve, é extremamente escassa e a umidade se evapora rapidamente. Em outras palavras, precisamos resolver vários problemas interrelacionados. A falta de solo está relacionada à ausência de plantas. A ausência de plantas e organismos multicelulares em Marte está relacionada ao fato de que Marte não tem uma hidrosfera significativa e é em grande parte desértico. A falta de uma hidrosfera está relacionada à ausência de atmosfera, e a ausência de atmosfera está relacionada à falta de um campo magnético. Terraformação, métodos e desafios. Existem muitos modelos propostos para a terraformação de Marte, mas alguns deles devem ser recusados imediatamente.
Por exemplo, um desses modelos envolve a queda de bombas atômicas nas calotas polares para derreter o gelo e criar uma hidrosfera em Marte. Primeiro, o componente principal do solo de Marte é óxido de ferro, e o ferro é facilmente ativado e retém radioatividade a longo prazo. Isso significa que podemos dizer que apenas adicionamos o desafio das fortes radiações ambientais nos problemas de Marte. Em seguida, esse método não resolve outros problemas de Marte, e de qualquer forma, a hidrosfera acabaria congelando ou evaporando. Há também a proposta de colidir corpos celestes em Marte para gerar um campo magnético. Por exemplo, a ideia de colidir a Lua mais próxima de Marte, Phobos, ou alterar a órbita de alguns asteroides grandes para que eles caiam em Marte. No entanto, não há garantia de que isso seja bem-sucedido. O campo magnético da Terra é sustentado pela Lua e pela estrutura das placas tectônicas, mas em planetas telúricos, com exceção da Terra, esses dois elementos nem sempre estão presentes. Portanto, eles podem não ter um campo magnético, ou, quando tem, geralmente é muito mais fraco em comparação com a Terra. Além disso, os asteroides são claramente irrelevantes. Embora Vênus tenha sofrido bombardeios naturais no passado, não gerou um campo magnético forte o suficiente para atender às nossas condições. A Terra também foi alvo de colisões extremamente grandes por asteroides no passado, mas não há evidências de que tais colisões tenham afetado o campo magnético da Terra ou o tenham fortalecido de alguma forma. Além disso, há a proposta de realizar bombardeios por um propósito diferente. Se hidrogênio for fornecido a Marte, existe a possibilidade de que ele reaja com o óxido de ferro mencionado anteriormente para gerar água. Gases de efeito estufa, como amônia e metano, que são mais potentes do que o dióxido de carbono, podem aquecer Marte até uma temperatura tolerável. Todas essas substâncias estão presentes em corpos celestes gelados, como cometas e objetos do cinturão de Kuiper. Há a proposta de trazer esses corpos celestes para Marte, aumentando ainda mais a quantidade de água disponível no planeta vermelho. Mesmo que ignoremos o imenso custo de energia envolvido nesse processo, ainda há o problema da magnetosfera. Especialmente com o aumento da temperatura, pode haver mais evaporação de água do que água trazida para o planeta. Além disso, existem canais de ciência voltados para o público em geral que propõem métodos mais radicais. Um desses métodos envolve a instalação de poderosos dispositivos a laser no espaço ao redor de Marte para derreter o solo até uma profundidade de 8 metros. Isso resultaria na transformação de toda a superfície de Marte em lava, liberando toda a água presente no planeta. Essa água se transformaria em chuva e contribuiria para a formação de uma hidrosfera. Para resolver o problema do campo magnético, uma blindagem magnética seria instalada diante de Marte. Além disso, o solo seria processado de forma especial, o plâncton seria introduzido nos oceanos e plantas resistentes seriam plantadas em terra firme. Embora possa parecer uma proposta incrível à primeira vista, é importante destacar que isso exigiria custos de trabalho massivos, se estenderia por um período tão longo que não seria concluído em menos de 100 anos e imporia uma carga significativa nos recursos de toda a humanidade. Além disso, infelizmente, a humanidade atualmente está longe de estar unificada e há uma montanha de questões governamentais além do problema da colonização de outros planetas que precisam ser abordadas. Sim, é improvável que a situação mude no futuro próximo. O que é necessário para nós? Para resumir, ficou claro que o processo de terraformação é, em qualquer caso, algo extremamente demorado e dispendioso. Além disso, ficou claro que precisamos de uma verdadeira utopia na Terra, onde possamos abordar todas essas questões sem sermos distraídos por guerras ou desperdício de recursos. Aqui certamente surge uma pergunta natural. Para que exatamente precisamos disso? Se a intenção for apenas criar uma base espacial em Marte, pode ser suficiente termos domos capazes de manter a atmosfera terrestre sem a necessidade obrigatória de terraformar o planeta inteiro. Nesse contexto, 2 cenários possíveis podem ser considerados. São a ameaça de extinção da Terra e a superpopulação. O primeiro provavelmente não ocorrerá nos próximos milhares de anos. O segundo, digamos que pode ser considerado mais como um problema inventado.
A superpopulação é observada principalmente em áreas altamente urbanizadas e em nações classificadas como países em desenvolvimento, que ainda não passaram pela transição demográfica com menos descendentes e uma parcela significativa de sua população ativa compostas por indivíduos de meia idade e idosos, similar aos países desenvolvidos, mesmo que tenham acesso a vacinas e cuidados médicos. Bom, pessoal, e com isso encerramos o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem até o final. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Vamos resumir o que foi discutido até o momento. De acordo com cálculos de cientistas, a população da Terra eventualmente se estabilizará entre 11 bilhões e 12 bilhões de pessoas. Se tecnologias inovadoras, como o cultivo de alimentos em fazendas espaciais ou laboratórios, previstas para serem alcançadas até meados desse século, estiverem disponíveis, fornecer alimentos para essa população será plenamente viável. Ou seja, simplesmente não faz sentido migrar para Marte ou outros lugares. Para cientistas, astronautas ou finalidades de mineração de recursos, espaços habitacionais pequenos, como domos ou habitats subterrâneos, são suficientes. Não é necessário usar lasers. Claro, né, que parece ser bem interessante. Mas me diga, o que você acha? Por favor, escreva aqui nos comentários. A gente sempre lê os seus comentários com grande interesse. Agora é hora da gente se despedir por um curto período de tempo. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até breve, pessoal. Tchau, tchau.